Bom dia, senhor presidente. Meu nome é Yuri Dantas Barroso, minha OAB é 4237. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente relator. Em nome do eminente relator, cumprimento todos os membros do tribunal que estão presentes na assentada de hoje. Cumprimento os colegas advogados, cumprimento também o doutor procurador regional eleitoral e todos aqueles que nos assistem presencial e também pelo YouTube. Senhor presidente, eu pretendo organizar minha sustentação oral em 2 ou 3 partes, a depender do tempo que cada uma delas levar. Na primeira parte, eu vou discutir uma petição que foi ajuizada ontem à noite, nos autos do recurso, que traz um argumento que, a despeito do verniz de boa técnica, na verdade é um argumento falacioso e não tem aplicação na hipótese dos autos. Depois eu vou demonstrar que Yvonne Hatz sabe muito bem que é inelegível e, por fim, eu vou demonstrar por que Yvonne Hatz sabe que é inelegível, ou seja, vou analisar os 4 acórdãos do Tribunal de Contas da União que contém a reprovação de diversos atos que têm natureza dolosa, configuram improbidade administrativa contra a qual não cabe mais recurso e, portanto, se amodam ao disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Pois muito bem, senhor presidente. Ontem veio aos autos uma petição que afirma que o tribunal não pode mais sindicar a inelegibilidade de Yvonne Hatz e o faz a partir da ideia de que, quando Yvonne Hatz concorreu, estavam suspensos os acórdãos do Tribunal de Contas por liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que configuraria, portanto, uma inelegibilidade superveniente à própria eleição e incidiria aí a vedação prevista na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e reconhecida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Bom, existem pelo menos 3 razões pelas quais essa tese ela não é cabível na hipótese de que se cuida nos autos. A primeira delas diz respeito ao fato de que esses 4 acórdãos do Tribunal de Contas da União, eles produziam seus plenos e amplos efeitos no momento que o requerimento de registro de Yvonne Hatz foi requerido, no momento em que a ação de impugnação ao registro de candidatura foi ajuizada, e também produzem seus efeitos no momento em que esse Tribunal Regional Eleitoral vai se debruçar finalmente sobre a hipótese de que se cuida. Em outras palavras, esse tribunal não está se reunindo hoje para analisar uma inelegibilidade superveniente, ou seja, uma inelegibilidade que surgiu depois do registro da candidatura e, nessa hipótese, como querem os recorridos, depois das eleições. O tribunal está reunido hoje para analisar uma sentença de primeira instância que fez uma interpretação concessa vênia do Dr. Fábio Alfaia, que recentemente me deu, inclusive, a honra de participar da sua banca, não da banca, mas da assistência na sua defesa da tese de doutorado, mas que aplicou a jurisprudência da Justiça Eleitoral, tanto dessa Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral, de forma absolutamente equivocada aos autos. Então, não se cuida aqui de analisar uma inelegibilidade superveniente. Se cuida aqui de analisar 4 acórdãos que nunca tiveram, quando houve análise da Justiça Eleitoral, os seus efeitos suspensos por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, essa é a primeira razão. Essa razão ela tem uma umbilical ligação com a próxima, que é a que discute o conceito de inelegibilidade pré-existente e inelegibilidade superveniente. As inelegibilidades pré-existentes são aquelas que pré-existem ao registro de candidatura, como é a hipótese dos autos. Tudo bem, a Justiça Eleitoral até reconhece que essas inelegibilidades elas podem ser consideradas supervenientes. Mas quando, desembargador Cássio? Quando elas já estão suspensas antes do requerimento de registro de candidatura, que é o momento adequado para se verificar se as condições de elegibilidade estão presentes e se não há nenhuma causa de inelegibilidade, certo? Então, quando a Justiça Eleitoral equipara a inelegibilidade decorrente da revogação de uma decisão suspensiva de inelegibilidade a uma inelegibilidade superveniente, ela o faz
a partir da consideração de que a suspensão dessa inelegibilidade pré-existe ao registro de candidatura. É isso que se extrai do acórdão no RCED 802-230 da ministra Maria Tereza de Assis Moura, oriundo de São Paulo, julgado em 6/5/2016. É o que também se extrai do recurso especial 1371 do Ceará, da relatoria da ministra Luciana Alonso, julgado em 15/12/2015. É o que também se extrai do recurso especial 1019 também do Ceará, da relatoria designada do ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/5/2016. E é o que também se extrai da jurisprudência dos tribunais regionais eleitorais, como, por exemplo, no acórdão oriundo do recurso contra a expedição de diploma 1-54 de 2017, julgado em 18 de abril de 2018, em que o relator diz o seguinte: ocorre que, consoante se constata dos precedentes abaixo do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade que se encontrava suspensa na data do registro e vier a ser posteriormente restaurada por decisão revocatória de liminar suspensiva para fins do cabimento do RCED, equipara-se à inelegibilidade superveniente. Então, a inelegibilidade superveniente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos casos de decisão que revoga liminar suspensiva de inelegibilidade, é aquela que cai depois do registro de candidatura, mas pré-existe a ele. Ou seja, no momento em que o registro é requerido, o sujeito é elegível. Não é a hipótese de que se cuida. Não é a hipótese de que se cuida. Aqui, quando o registro foi requerido, Yvonne era inelegível. Quando a ação foi proposta, Yvonne era inelegível. E hoje, quando o tribunal se debruça sobre o recurso finalmente, Yvonne é inelegível. Muito bem, ainda há uma terceira razão em torno disso tudo, que é o fato de que a jurisprudência, tanto dos regionais quanto do Tribunal Superior Eleitoral, tratam de forma diferente a obtenção da decisão liminar no curso do registro e no curso de uma ação de impugnação ao registro de candidatura, considerando inclusive a possibilidade de haver, como fala o ministro Alexandre de Moraes, uma guerra de liminares em que são concedidas e cassadas, concedidas e cassadas, concedidas e cassadas. Muito bem, para essa situação eu trouxe dois acórdãos que são até grandes e eu vou tentar analisar em brevíssimo tempo. Do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: pretenso candidato teve mandato de vereador cassado por decisão do plenário da Câmara Municipal de Belford Roxo, por quebra de decoro parlamentar. Constatada a presença de todos os requisitos previstos no artigo 1º, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 64 de 90, a Corte proferiu o julgamento de procedência da ação de impugnação de registro de candidatura. Posteriormente, nos autos de ação anulatória, houve decisão liminar e houve provimento dos embargos de declaração para deferir o registro. Posteriormente, houve cassação dessa decisão liminar. Falta só um minuto? Meu Deus do céu. Falta só um minuto. Né? Cassação dessa decisão liminar e aí houve o indeferimento do registro. Diz o seguinte: de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade pré-existente deve ser considerada para todos os fins na apreciação do registro. Embora não se confunda com a inelegibilidade superveniente, deve ser aplicado o entendimento já manifestado por essa Corte para as eleições de 2022, que autoriza o exame das alterações fáticas ou jurídicas, tanto para afastar as hipóteses de inelegibilidade, quanto para incluí-las. E o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Mauro Campbell Marx ainda faz uma análise interessantíssima sobre o abuso de direito que a gente sempre defendeu que existe nesse caso. Porque essa decisão liminar foi obtida numa ação prescrita, com perículo in mora fabricado, porque proposta uma semana antes das eleições, e tanto é que não durou muito quando o Tribunal Regional Federal da Primeira Região se atentou para o fato, cassou a decisão liminar. E é isso que esse precedente da lavra do ministro Mauro Campbell Marx, no RESP 06.027.37 de Parnarama, já concluo. Relator ministro Mauro Campbell Marx diz o seguinte: o cenário fático jurídico exposto revela, nas palavras do eminente ministro Alexandre de Moraes, proferida no julgamento tal, a flagrante batalha judicial de candidatos sabidamente inelegíveis que travam na justiça comum às vésperas do pleito ou no curso do período eleitoral
travam batalha para alcançar decisão liminar que ampare o deferimento do seu registro, sendo certo que essa incessante judicialização de decretos condenatórios que amparam, só para concluir a leitura, que amparam a restrição à capacidade eleitoral dos candidatos, deve ser examinada pelos tribunais eleitorais essencialmente diante da finalidade clara, não só de alcançar a liminar pretendida, mas de ultrapassar os marcos interpostos pela legislação eleitoral. Trata-se de evidente hipótese de abuso de direito, na qual admitir o registro do candidato nessa condição apenas incentiva atitudes do mesmo juiz por parte de outros concorrentes. O recurso é provido para analisar a inelegibilidade, nesse caso, também, portanto, de liminares que foram concedidas durante o trâmite de ação. Doutor Yuri. Já conclui, Excelência. Excelência pode concluir, vou lhe dar mais um minuto para você. Tá bom. Né? De ação que discute registro de candidatura, onde são trocadas liminares que são suspensivas e revogadas essas liminares suspensivas. Senhor presidente, eu vou aproveitar esse 1 minuto para dizer o seguinte. Nesse caso, os atos dolosos de improbidade administrativa são claros. Num dos acórdãos, e eu vou usar só esse, desembargador Fabrício, ficou constatado que Ivon Hatz vendeu para uma empresa que nunca emitiu nota fiscal, nunca trabalhou, estava com cadastro suspenso e ele ainda inventou no processo de licitação que a empresa exigiu receber o seu pagamento em espécie. Isso, né, não é inaptidão, é dolo mesmo. Obrigado.